Pessoal, boa tarde a todos. Mais um simpósio aqui das segundas-feiras, entre 1 e 2 da tarde. Hoje nós temos aqui como tema combate ao estilo de vida sedentário. Quem vai apresentar isso aqui sou eu mesmo, tá? Para quem está na sala, não me conhece, eu sou o Cristiano, faço parte do Ambulatório de Endocrinologia do Esporte, do Exercício. E o título da apresentação é o seguinte: quais as melhores estratégias para combater o sedentarismo? E claro, como vocês estão lendo aí nessa página de capa, eu vou fazer aqui uma narrativa baseada puramente em evidências científicas, para que depois nós discutamos o assunto aí de uma melhor forma, de maneira mais prática. Aqui são os principais conflitos de interesse. Obviamente que eu não tenho nenhum para esse tipo de apresentação, mas eu sempre coloco isso daí, porque a gente muitas vezes vai ter no debate, nas perguntas e respostas, algo que possa, de repente, estar ligado a algum medicamento, ou seja, alguma medicação desses laboratórios pode surgir aí no debate. Então, vale a pena sempre ter transparência. Gente, eu começo essa apresentação com um slide muito clássico aqui, que é o seguinte: a falta de exercícios físicos, o estilo de vida sedentário, o sedentarismo, como queiram, ela incide, ou seja, existe um código internacional de doenças, que é esse que eu estou mostrando aí, o Z72.3, que diz respeito ao sedentarismo. Isso por quê, pessoal? Qual a importância de se dizer isso aí? Para se ter uma ideia, a falta de exercícios físicos, né? Aquelas pessoas que não cumprem aquela mínima carga horária de 150 minutos semanais de atividades, acaba aí tendo muitos problemas, inclusive a gente estima que 7% dos infartos agudos do miocárdio que estão acontecendo agora, por exemplo, no mundo todo, poderiam ser evitados se as pessoas cumprissem esse mínimo de exercícios físicos. Outro dado importante, aí a gente tem, claro, como base a Organização Mundial da Saúde, é o que eu vou falar agora, estima-se que 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas todos os anos se as pessoas praticassem o mínimo de exercícios físicos. Aqui é um slide até que o Clayton costuma colocar muito nas aulas, é dessa referência de 2022, tá? Dos Trends Endocrinology and Metabolism, sobre as consequências de não se praticar o exercício físico programado, né? A atividade física programada, por exemplo, ir para natação, ir para academia, ter a aula de hidroginástica, o que quer que seja, e de não se movimentar muito também durante o dia, né? Pessoas que não cumprem aqueles básicos de snacks de exercício, que são aquelas atividades físicas incidentais do dia a dia, como subir as escadas, não ficar sentado o tempo todo, porque quem fica o tempo inteiro sentado, deitado, isso a gente vê muito hoje com home office, por exemplo, acaba tendo um comportamento sedentário. Então, quem não faz a atividade física programada e não se movimenta muito, acaba tendo problemas metabólicos, como maior resistência insulínica, dislipidemia, risco para diabetes mellitus, claro, acaba tendo as doenças cardiovasculares em função disso, acaba tendo uma inaptidão cardiorrespiratória, que se traduz aí por uma VO2 máxima menor, aquela pessoa que vai ter uma resistência, uma capacidade aeróbia, um fôlego muito menor, e a gente sabe que essas pessoas hoje têm mais risco para desenvolver inúmeras doenças, as cardiovasculares principalmente, e o maior risco de mortalidade, né? A VO2 máxima, aptidão cardiorrespiratória, é um sinal vital, sem falar nos problemas aí mais conhecidos hoje em dia, né, estão em voga aí, o risco de doenças demenciais, problemas associados à resistência cerebral à insulina.
A gente sabe, por outro lado, que quem pratica os exercícios físicos de maneira regular, isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde, novamente, reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 40%. É bem significativa essa redução, pessoal. Muito parecida é a redução do risco de doenças cardiovasculares, aqui falando de doença arterial coronariana, o IAM, e também de doença cerebrovascular, o acidente vascular cerebral, assim como a redução do risco de depressão, mas também a gente sabe que outras doenças psiquiátricas estão envolvidas aí. Os exercícios se associam a uma redução do risco de pelo menos 13 doenças malignas e uma doença oncológica aqui que está muito na cara da gente, né? O câncer de mama, isso principalmente no período pós-menopausa na mulher, uma redução de 20%. E eu vou abrir um parênteses aqui. Nós temos que lembrar que 1% dos cânceres de mama que estão sendo diagnosticados hoje no mundo inteiro, um deles está ocorrendo em homem, tá certo? 1%, um em cada 100. Então é importante os homens também praticarem exercício, por todas as razões que eu estou falando aqui, mas também para evitar o risco de malignidades e também de câncer de mama. Sendo que câncer de intestino grosso, além de ter um fator de risco aumentado pela obesidade, assim como o câncer de mama, também se reduz com a prática de exercícios físicos, simplesmente. E aqui, pessoal, a gente está indo na contramão da história, né? Dados da Vigitel bem recentes aqui do Brasil, 2023, mostram que 40% praticamente só da população tem praticado exercícios físicos, né? A gente tinha dados melhores, números que superavam os 50% antes da pandemia, e hoje somente 4 em cada 10 adultos brasileiros fazem exercícios físicos, de modo que praticamente 60% da população adulta brasileira é sedentária, e se a gente for para faixas etárias mais jovens, como nos adolescentes, por exemplo, a Adriana sempre comenta dados desse aí, a gente sabe que mais de 80% dos jovens, dessa molecada aí, não faz o mínimo de atividades físicas por dia. E aonde que a gente está errando? Nós estamos indo na contramão da história aqui. E eu vou passar um caso clínico para vocês. Fica muito simples, tá? E emblemático. O caso clínico é verdadeiro, mas o nome que eu coloquei e a imagem, elas são fictícios. A imagem, inclusive, é criada por inteligência artificial, mas o caso clínico existiu, tá? É a Carla, de 32 anos, ela é solteira, tem obesidade grau 2 e lipedema. Ela chega na consulta com umas roupas largas e cobrindo o corpo todo, apesar do verão que se tinha no país. Ela não pratica nenhum tipo de atividade física, nem de exercício. Ela é o típico daquela paciente que tem um quadro de inatividade física, né, e um comportamento sedentário, as duas coisas. Ela chega a ficar até 12 horas em frente ao computador, sem pausa. Ela não sai para tomar água, para comer, e muitas vezes não sai nem para fazer xixi. Tanto que ela põe aqui, doutor, às vezes eu esqueço até de fazer xixi, e já tive cistites, né, infecções urinárias devido a isso. Ela tem vergonha de expor o corpo, sofre pra caramba, né, traumatizada com o estigma que tem com relação à obesidade e pelo lipedema, que para quem ali não está muito familiarizado, é uma doença hoje em dia, né, já no CID-11, que ainda não entrou em vigor, já tem CID para o lipedema, e corresponde ao aumento desproporcional e simétrico da quantidade de gordura corporal, principalmente na região glúteo-femoral e nas pernas, e a gente sabe que o lipedema não é igual à obesidade, mas pode geralmente estar associado à obesidade, como é o caso dessa moça. Ela fala que sempre sofreu bullying por causa do excesso de peso, isso desde a infância, inclusive isso tem afetado desde sempre a sua vida afetiva, né? Questão de ter namorado, relacionamentos, isso faz com que a autoestima dela vá lá para baixo. Ela
recebeu a recomendação para fazer uma restrição calórica, para fazer os exercícios aeróbios, né? Pelo menos os 150 minutos semanais aí, associados aos exercícios resistidos, que é IRT, que eu abreviei, para ter mais saúde e para, durante a restrição calórica, diminuir, atenuar a perda de massa magra. E aqui eu quero abrir um parênteses, gente. Tem dados mostrando que só em 1 a cada 3 consultas médicas, aí no caso é parte médica, o paciente acaba sendo orientado a praticar exercícios físicos. E desses que recebem orientação de fazer exercícios físicos, a grande maioria acaba não fazendo nenhum dia, e uma outra parte que até começa a fazer, depois de 2, 3 meses, acaba parando de fazer o exercício com regularidade, tá? Pra vocês entenderem como a gente está na contramão da história. E ela recebeu orientação para o tratamento da obesidade, do lipedema e para fazer atividade física, dentre outras coisas, e ela questionou se ela precisa fazer os exercícios dentro de uma academia. Doutora, eu não gosto de academia, não me sinto confortável, o ambiente não me faz bem, eu tenho que fazer em academia isso aí? Não. E aí o médico vai para ela e fala, sim, seria o ideal que você fizesse esses exercícios em academia. O que dificulta as coisas, porque a gente sabe que não é obrigatório fazer em academia. Pelo contrário, se ela diz que não se sente confortável ali, você orienta exercício e quer que ela faça ali. Então, isso mostra um erro, né? Chega a ser um erro didático isso aí, do colega que atendeu essa paciente. Ele foi bem até a última página. No final, ele acabou jogando tudo para cima. Um outro caso aqui é de uma mulher no pós-menopausa, Olga, de 63 anos, também nome fictício e imagem fictícia, tanto dela quanto do médico, né, criada por inteligência artificial, mas o caso existiu de verdade, existe de verdade. É uma paciente com síndrome metabólica, também sedentária, que recebeu orientação do seu gineco para passar com endócrino. Ela recebeu orientação para mudar estilo de vida, também com dieta, com os exercícios, e o médico sugeriu para ela fazer de exercícios aeróbios, hidroginástica, fazer natação, fazer o elíptico, né, aquele aparelho que você pode chamar de transporte também, mas para ela priorizar os exercícios resistidos, os exercícios de força, sempre com um professor de educação física e dentro de uma academia para evitar lesões, né? E aí, a paciente falando, né? Dizendo que ela não gosta de fazer nada na água, hidroginástica, nada disso, e nem de musculação. E ela fala, olha, uma coisa que eu faria é caminhada, tá? E o médico dá uma entortada na boca e fala, olha, aquela expressão de quem está contrariado, né? Fala, olha, poder você pode fazer só as suas caminhadas, mas não vai funcionar para o seu caso, tá certo? É mais um exemplo aí de falta de tato, né? De falta de habilidade do colega médico para com uma pessoa que está totalmente sedentária, exemplo do caso anterior. A gente tem que estimular essas pessoas a fazerem exercício, mas a gente tem que fazer igual o mineirinho, né? Tem que comer pela beirada, você tem que começar aos poucos com essa pessoa. Essa aqui, no caso, ela ajudou o colega, o profissional, a tirar ela do sedentarismo. Olha, caminhada eu consigo fazer. E o próprio profissional meio que se atrapalhou todo aí no final também, dizendo que, poxa, não vai ser o legal para ela, ou seja, a paciente acaba ficando muito confusa nesse sentido, tá? E com base nessas falhas, nesses erros, é que agora a gente vai tentar ver quais são as melhores estratégias, então, para tirar alguém do zero, da inércia, do sedentarismo absoluto e fazer com que essa pessoa seja fisicamente ativa, né? A gente tem várias diretrizes, essa é uma diretriz do governo norte-americano, no qual, legal, você pode fazer ali os 150 minutos, atividades moderadas a vigorosas, né? Atividades aeróbias entremeadas com exercícios de força, que é o que a gente sempre fala, né? Mas você pode fazer também qualquer coisa que você se movimente, né? Colocando aqui os exercícios incidentais, tem até aqui do lado direito, olha, ande,
corra, dance, faça qualquer tipo de movimento, que isso daí já é válido, né? E vale lembrar uma coisa, dentro dessa diretriz, existem, claro, os exercícios ali, tudo o tati-bitate, entre aspas, para se fazer os 150 minutos semanais, mas como essa própria imagem ela já mostra aqui, existem recomendações para a pessoa fazer qualquer tipo de movimento com o corpo, ou seja, sai do conceito de exercício, o conceito de qualquer atividade física já é válido, vai depender de cada caso. E a gente, claro, tem que começar, gente, aos poucos mesmo, né? A gente sabe que se a gente orienta o paciente a fazer alguma atividade, um exercício, e é um negócio que a pessoa não gosta, a pessoa acaba parando de fazer, tá certo? E aqui é um exemplo disso, um artigo de 2009, no qual a taxa de abandono para pessoas que foram orientadas a fazer caminhadas chega a ser de 50% nos primeiros 6 meses. Quer dizer, o exercício mais básico, o mais simples, o mais barato, e aquele que, na maioria das vezes, dados científicos aqui, os pacientes estão aptos a fazer, que é a caminhada, exemplo, essa segunda paciente, a Olga, de 63 anos, já tem taxa de abandono gigantesca depois de 6 meses. Ou seja, será que se a gente, de cara, orientar algo além de uma caminhada ali, para paciente convicto, né, sedentário convicto, será que esse indivíduo vai fazer o exercício mesmo no longo prazo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma abordagem prática para se fazer os exercícios. Então, aqui as referências, né? Uma de 96 e outra de 2015. A gente vai ter aqui várias estratégias que, por si só, uma delas poderia virar uma apresentação dessa, né? E que incluem o atendimento e outros aspectos. O atendimento de um profissional da saúde inclui a entrevista motivacional. O Mauro, há uns 2 anos atrás, ele deu uma aula nessa mesma reunião aqui, falando sobre a entrevista motivacional. Quer dizer, a entrevista motivacional é tema para uma aula dessa daqui, e ela deve entrar como uma estratégia para se abordar a pessoa sedentária, para fazer alguma coisa que seja, pelo menos, tá certo? E, além de entrevistar o paciente de uma forma com qual ele se sinta acolhido e, assim, convencido a iniciar alguma prática de exercício, a gente deve orientar sobre os benefícios que esse exercício vai causar para aquela pessoa, sempre com um reforço positivo, né? Eu sei que esses 3 tópicos, eles estão dentro da entrevista motivacional, o reforço positivo faz parte da entrevista motivacional, mas aqui nesses artigos ele entra como algo à parte até também. Então, a gente está repetindo esse conceito, e repetir, nesse caso, acaba sendo didático e importante. Lembrar que, para o médico, e explicar para o paciente de uma forma adequada, né, que o exercício é um sinal vital. Isso vale não só para o médico, isso vale para o professor de educação física, para o psicólogo, para o nutricionista, para todo mundo que está envolvido aqui da equipe interdisciplinar com esse paciente. E, claro, nós vamos ter que individualizar caso a caso. Por quê? Porque a gente tem que saber se aquele indivíduo com quem a gente está falando ali, se ele já pratica alguma coisa, mas não é o suficiente, ou se ele não faz exatamente nada, né? Então, olha aqui, esse estudo do Claudio Nigg é muito interessante, que ele mostra que a abordagem do paciente deve levar em consideração sempre o quanto aquele paciente, aquela pessoa, está predisposta a praticar de exercício. É muito difícil a pessoa se exercitar, né? Isso tudo a gente está falando aqui, eu estou falando com vocês, mas a gente não vai fazer com que 100% das pessoas passem a treinar e treinem regularmente a perder de vista. Não, mas é para atenuar, para diminuir o número de sedentários, pelo menos, né? Para ter um NNT mínimo aqui, que é, vamos colocar a estratégia em prática e vamos ver quantas pessoas, entre aspas, a gente consegue salvar do sedentarismo, entre aspas. Então, a gente tem aquele indivíduo que não considera iniciar exercício nos próximos 6 meses, é o sedentário convicto, ele está na pré-contemplação. A abordagem com ele vai ser um pouco diferente daquele indivíduo que já se mostra meio predisposto, já está inclinado a fazer um exercício
nos próximos meses. Isso aí o paciente fala para você, você vê a linguagem corporal dele quando ele está falando contigo, você fala, não, esse daqui vai ser um pouquinho mais fácil, ele já está inclinado a fazer a ginástica. Tem aquele indivíduo que já vai iniciar as atividades físicas nas próximas semanas, né, pelo menos nos próximos 30 dias. Tem aquele indivíduo que já pratica exercício, né? E tem aquele que a gente quer que ele pratique e mantenha aqui os exercícios de uma maneira, com uma carga horária maior, tá certo? Então, de acordo com a inclinação ou não desse indivíduo a fazer exercício já nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ter que pisar mais no acelerador ou mais no freio, tá? E lembrar que o exercício, gente, assim como um remédio, ele é um item de prescrição médica, como fica em vermelho aí do lado direito. Você prescreve a metformina, que está à esquerda, a cápsula ali, mas está também no receituário em preto, em cima. E a gente tem a caminhada, que é essa imagem desse senhor andando, mas que está ali na receita, em vermelho, embaixo. Isso deve ser feito sempre, né? A gente sabe que existem evidências de que isso aí vai ajudar o paciente a ter uma melhor adesão à prática de exercícios. A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes até coloca um modelo de orientação de exercícios, obviamente que foi feita para o modelo de pessoas com diabetes, mas vale para outras pessoas que convivem com outras doenças ou que simplesmente, claro, tenha a falta de exercício como uma doença e o sedentarismo, né, independentemente de outras comorbidades. E, além do atendimento médico, que deve incluir, do atendimento da equipe interdisciplinar, não só do médico que está à esquerda aqui, a gente tem como parte dessas estratégias outras alternativas, outros pilares, outras ferramentas, que incluem aqui a mudança de comportamento daquela pessoa. Só que para você instigar aquele paciente e ele realmente, poxa, se sentir incomodado e apto até a mudar o comportamento, existe a questão da atitude. Para se fazer exercício, se ter adesão ao exercício, tem que se mudar a atitude, né? E aqui existe uma maneira, é só um dos exemplos, da gente propiciar uma mudança de atitude por parte de uma pessoa ou por parte de várias pessoas, que é o que está aqui nesse slide. Esse estudo, pessoal, publicado em 2010, ele mostra o seguinte cenário. Foi colocado um cartaz, um prompt, instalado do lado dos elevadores. E aqui, do inglês, eu vou traduzir, né? Falando o seguinte, imagina uma placa do lado de um elevador, numa empresa, escrito ali nesse elevador do prédio. Subir as escadas te queimar até 5 vezes mais calorias do que você ficar andando de elevador só. Quer dizer, não é um reforço negativo, é totalmente diferente do que eu escrever ali do lado do elevador. Se vocês ficarem subindo só de elevador, vocês vão morrer de infarto, vocês vão ficar com demência no futuro. Isso aí dificilmente a pessoa vai seguir, né? Depois o Mauro pode ensinar a gente aí, comentar sempre várias coisas a respeito disso, como ele comenta muito bem. E vocês veem que é um reforço positivo, é um prompt aqui, para ver se as pessoas mudam de atitude, tá? E aqui, só uma coisa engraçada que eu coloquei para uma imagem de inteligência artificial. Vocês veem que tem um pessoal subindo a escada, mas tem uns caras que estão descendo a escada aqui do lado esquerdo. Eles, na verdade, não têm escada para descer, né? Vocês veem que a inteligência artificial, às vezes, coloca a gente em maus lençóis. Os caras estão, parece que descendo ali pelo corrimão da escada até. Mas a figura já estava aí, eu não tive tempo de refazê-la, mas é isso aí. Gente, aqui é mais um dado, é o gráfico desse estudo, mostrando que isso aí valia para homens, para mulheres, né? E que essa estratégia ela foi para uma série de pessoas. Aqui a gente tem também uma outra estratégia muito simples, base científica, que, além de você estimular a mudança de comportamento no atendimento com todas aquelas ferramentas, né, aquelas características, falar para a pessoa que vai iniciar os exercícios, que é totalmente sedentária, para ela arrumar alguma companhia. E, para arrumar companhia, o ideal seria que fosse uma pessoa, mas podem ser mais pessoas também, pode ser um grupo, tá certo? E isso vale principalmente para o tipo de exercício que deve ser sempre o pontapé inicial
para aquele sedentário convicto fazer alguma coisa, que é caminhadas. Esse é o exercício mais simples, barato e democrático que tem. E existem estudos também que servem como referência para qual você caminhar com mais uma pessoa ou caminhar com várias pessoas, isso faz com que você realmente consiga uma adesão maior por parte de cada um dos membros desse grupo. E aqui fica um destaque até para as redes, para as mídias sociais, os encontros que se tem, né, eles são previamente agendados até em alguns países do mundo, e aqui no Brasil deve ter um grupo assim, por exemplo, para que sejam feitos esses encontros, tá certo? Isso pode ser utilizado, essa mensagem desse slide, né, as mídias sociais aí, para que isso se transforme em realidade. Outra coisa envolve não só simplesmente tem que ser a caminhada, o crossfit, a aula de karatê, não. Qualquer movimento vale, né? A questão dos exercícios e das atividades físicas. Lembrando aí, para quem não é muito familiarizado, que exercício físico tem como conceito uma atividade física programada, que tem um objetivo específico. Mas nesse caso, gente, nós queremos tirar a pessoa do sedentarismo, entra o conceito dos snacks de exercício e, dessa forma, qualquer movimento vale, que é o que está ali naquela placa, naquele desenho que eu mostrei do governo americano, né? E aqui é só lembrar para todo mundo que se eu fizer 15 minutos de exercícios por dia, eu espero uma redução de mortalidade de 14%. Isso all cause mortality, né? Ou morte por todas ou por qualquer causa. E eu tenho também a expectativa de aumentar, né, meu tempo de vida em até 3 anos, fazendo pelo menos 15 míseros minutos de exercício por dia. Lembrando que, se eu já treino, faço qualquer atividade física ou algum exercício programado ali, né? Eu já faço natação 3 vezes por semana, 40 minutos. 15 minutos adicionais de qualquer exercício vai reduzir a mortalidade ainda mais, seja ela por todas as causas ou a morte por alguma doença oncológica. Aqui a gente tem um dado clássico aqui que eu coloco, isso foi já tema de discussão em vários congressos, e esse aqui é o artigo original de 2016, cujo título todos conhecem, né? O sentar é o novo fumar, sitting is the new smoking, né? Onde estamos nisso aí? E mostro aqui a figura clássica também, que todos vocês já viram, que a pessoa, quando começa a sair do sedentarismo absoluto, né, ela não fica simplesmente sentada ali o dia inteiro, e ela passa a fazer qualquer tipo de movimento, ela vai ter uma redução da mortalidade por todas as causas. E focando mais nesse conceito dos snacks de exercícios, dependendo do que você faz em termos de snack, né, saindo do sofá e subindo escada, ou fazendo qualquer movimento, dança, subindo rampa, pegando uma bike, por exemplo, você pode não só melhorar parâmetros cardiovasculares, incluindo aí doença aterosclerótica, infarto, melhora perfil lipídico e glicemia, mas olha aqui para cima, dependendo da atividade, se for subir escada rapidinho, por exemplo, você melhora até a sua aptidão cardiorrespiratória, o cardiorespiratory fitness, né? Que é um sinal vital e que, quanto melhor, a gente sabe que menor o risco de desenvolver inúmeras doenças e menor o risco de mortalidade. E aqui a gente coloca de novo aquela figura que eu acabei de repetir, de mencionar aqui, que qualquer tipo de atividade vale. E eu trago aqui para vocês o que a gente fez há alguns anos atrás, foi especificamente em 2020, pela SBEM, ainda não era um departamento, era a Comissão de Endocrinologia do Esporte e do Exercício, e a campanha foi a chamada Desafio Saia do Sofá. E a gente fez isso inicialmente para os médicos que iam participar do Congresso Brasileiro de Endocrinologia daquele ano, tá certo? Para que eles fizessem algum tipo de atividade. A gente estava no começo ali da pandemia
e a gente tinha os eventos online, e as pessoas que fizessem exercícios físicos dentro de casa ou próximo de suas casas, elas marcavam ali qual atividade e o quanto que elas tinham praticado daquela atividade física ou daquele exercício, né? Então, a gente colocava algumas dicas aqui para agendar reuniões durante as caminhadas, né? Para não ficar parado só na reunião, reduzir o tempo sentado e algumas campanhas aqui, até para o médico, não só ele fazer para ele, mas ele passar para os pacientes deles, né? Para estimular ali a prática de exercícios físicos, até com instalação de chuveiros, né? Onde o paciente trabalha, para que ele pudesse ir de bike ou ir a pé no local de trabalho. Fazer ligações telefônicas andando, subindo escada, fazendo algum movimento, né? Ou até assistindo televisão em casa, fazendo alguma movimentação também. Limpar a casa vale, qualquer tipo de atividade valia para a pessoa sair do sofá, pessoal. E aqui mostrando que, se a caminhada, como eu já comentei para vocês, é conceitual isso daí, está na literatura. Caminhada acaba sendo o exercício mais prático e o primeiro passo para você tirar o sedentário convicto ali do sofá, do sedentarismo absoluto, né? Se a gente tem a caminhada, a gente pode usar os wearables, né? O que são esses? São aqueles dispositivos que ajudam a gente. Não estou nem falando de inteligência artificial, eu estou falando aqui de um acelerômetro, né? Eu estou falando de um pedômetro. E isso, gente, qualquer celular tem. Não precisa ser celular chique, pode ser qualquer celular simples. Eles têm o pedômetro à medida que a gente movimenta o corpo, né? Aquele movimento de pêndulo, ele acaba marcando ali quantos passos a gente está dando. E isso é importante porque não é só falar para a pessoa caminhar. Se a gente tiver algo que a motive, alguma meta, algum target, isso aí vai ser legal. Por exemplo, a gente sabe que esses pedômetros, e você dando uma meta para o paciente, se você caminhar 1000 passos a mais, naquela outra semana, vai ser muito bom para você, usando o reforço positivo, claro. A gente sabe que existe uma relação, quanto mais números, mais passos eu dou durante o dia, menor vai ser o meu risco de morte, né? A gente sabe, de acordo com a literatura, que se eu der 8.700 passos por dia, eu vou ter 60% menos risco de morte. E, para aquelas pessoas que andam 7.100 passos por dia, elas já têm praticamente 50% menos risco de uma doença cardiovascular. Isso vale, inclusive, para pessoas que fazem aquelas caminhadas 3 vezes por semana. Imaginem aqui nesse estudo um grupo de mulheres que convivem com obesidade, que estão no período pós-menopausa. Olhem só, elas fazendo 45 minutos de caminhada 3 vezes por semana por 6 meses. Elas melhoraram cintura, elas melhoraram triglicérides, elas melhoraram HDL colesterol que subiu, né? Todos os componentes da síndrome metabólica melhoraram. Aqui, inclusive, a glicose. Só não houve melhora significativa, mas uma tendência melhora da pressão arterial. Mas, poxa, não melhorou a pressão, Cris? Não melhorou, porque elas melhoraram tudo, gente. Olha, com 50%, 60%, né? Da frequência cardíaca máxima. Quer dizer, pessoa que tem 60 anos de idade, para ter uma frequência cardíaca máxima, você vai pegar o 220, subtrair pela idade, vai dar a média 160. Essas mulheres faziam caminhada com 80, 90 batimentos por minuto. Eu estou sentado aqui, eu devo ter falando com vocês com um batimento até mais acelerado que o delas. E vejam que elas melhoraram, com exceção da pressão, todos os parâmetros de maneira significativa. Mas para pôr alguém para andar, se essa pessoa tiver um pet, pode ser gato, cachorro, qualquer um, mas geralmente cachorro é mais comum a gente ver andar assim junto com o dono na coleira. Quem tem pet tem mais chance de aderir a um programa de exercício, porque quem tem um pet chega a andar pelo menos 14 minutos a mais, chegando a quase 20 minutos a mais por semana, de um exercício que seja pelo menos moderado. Esse é um estudo que foi feito em Singapura, mas
que, de uma maneira bem geral, a gente pode utilizar aqui no nosso país também como ferramenta para a pessoa andar. E não é só o indivíduo que tem que mudar o hábito, o sistema, o governo também tem que entrar no jogo. Por quê? Eu vou pedir para uma senhora que mora num bairro perigoso de uma grande metrópole andar, e às vezes ela só tem o período das 8h30 às 9 da noite para fazer a caminhada. Se ela for andar no bairro que ela mora, ela vai ser assaltada, sequestrada, ela vai ter medo de andar. Às vezes, o pavimento não é bom, ela está com uma calçada cheia de buraco, ela tropeça, cai, quebra a perna, não adianta também, ou é escuro, tá certo? Então, o governo, ele tem que proporcionar também um mínimo para que as pessoas façam exercícios físicos. E a isso nós chamamos de walkability. Mas pode ser também, não só para caminhada, para andar de bike, para fazer outras atividades também. Aqui é um exemplo de walkability. A pessoa, ela mora num desses prédios e ela consegue fazer tudo próximo de onde ela está. Existem dados, pessoal, quando eu preparei essa apresentação, né? É que não dá para discutir tudo aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Quando a gente tem que ir para a padaria, se ela fica a mais de 500 metros da minha casa, ou seja, existe um valor de corte de 500 metros, eu vou pegar o carro para ir até a padaria. Isso, claro, eu dei o exemplo meu, mas isso vale como média, tá? De distância entre o local onde você vai, e se você tem o carro fácil de você pegar, você vai acabar pegando o carro. Portanto, a estratégia é deixar os serviços, tudo que você pode fazer de comércio, supermercado, tintureiro, não importa, num raio de 500 metros de um grupo de residências assim, tá? Para quem já foi a Brasília, ou já morou em Brasília, ou está em Brasília agora, lá existem as quadras, né, do projeto piloto original, e você tem uma série de prédios, e cada quadra, seja Asa Norte ou Asa Sul, você tem todo o comércio ali, você vai fazer tudo a pé, você não precisa pegar carro para ir numa padaria, num restaurante, num supermercado, ou para consertar uma roupa, por exemplo, tá? A gente sabe que esse conceito de walkability é muito pobre aqui no nosso país, e nós realmente temos que lutar para melhorar isso daí. Infelizmente, aqui a gente tem as 10 cidades, né, que são mais friendly sobre o ponto de vista de walkability. Florença, na Itália, é o que tem os pontos ali mais próximos, né, entre eles. Então, você consegue fazer tudo a pé, por exemplo. Mas aqui tem um ranking de 10 cidades. No Brasil, de um top de 50 cidades most walkable do mundo, o Brasil não tem nenhuma cidade, gente. Que esse estudo ele pega 50 cidades até. Eu coloquei essa figura que mostra as principais, mas o Brasil, entre as 50 cidades, não tem nenhuma, infelizmente, né? E além do sistema melhorado, o walkability, o que está envolvido também é um suporte psicológico para a pessoa superar medos, às vezes, de se machucar, às vezes a pessoa não vai fazer determinada atividade por receio de alguma coisa, aí entra esse suporte psicológico, que serve também para gerenciar as expectativas, para a pessoa ter uma ambição mais saudável. E, claro, coisas que eu coloquei agora, a partir desse slide, por minha conta, é fundamental que sejam lançadas campanhas para se combater o sedentarismo, como, por exemplo, essa, dentre várias outras, né? Essa, por exemplo, é de março de 2023, a campanha do Saia do Sofá, que a gente lançou pelo Bem, e aqui agradecer ao ambulatório de ginecologia endócrina da Unifesp, ao nosso ambulatório da equipe transdisciplinar, e também a Gi e ao Todd, que eu sempre agradeço aqui, para a gente finalizar e para que nós não percamos tempo para o nosso bate-papo. Pessoal, eu vou parar de compartilhar a tela e fico à disposição para a gente trocar figurinhas aqui. E, com certeza, essa é uma discussão que envolve a todos nós, né? Legal, Cris. Parabéns. Mais uma vez, é sempre enriquecedor escutar você abordando as temáticas. Gente, eu não sei quantos aqui têm alguma pergunta, algum questionamento, eu tenho vários.
Nós vamos conversar aqui. Eu vou até Cris, parar meu olhinho aqui, então, Marquinhos. é, Vai lá. Cris, eu queria na verdade, mais uma opinião pessoal sua, como é que você aborda na sua anamnese com o paciente essa questão do exercício físico quando você identifica uma resistência desse paciente à prática, né? Por exemplo, a gente vê, não é uma crítica, é uma observação. Alguns pacientes, eles usam uma contraindicação dita por ortopedista de que ele não pode fazer. O meu médico disse, meu ortopedista disse que por conta do meu excesso de peso, minha dor no joelho, eu não posso fazer uma atividade física. A gente sabe que às vezes ele camufla, ele capta aquela informação do médico e ele muda um pouco o discurso, né? De repente o médico não falou aquilo, né? Não falou para ele não fazer uma atividade, falou para ele ter um pouco de cuidado, enfim, falou alguma outra coisa. Como é que você contra-argumenta isso quando você, sem bater contra a autoridade do colega, né? Como é que você conduz isso aí? Assim, Marcos, eu vou dividir a resposta em duas partes, né? Assim, indo diretamente ao ponto ali do que você perguntou, no meio da minha narrativa perante o paciente, é claro que eu vou colocar algumas estratégias de substituição de determinados exercícios para que o paciente tenha mais benefício do que risco. O ortopedista falou que você não pode fazer isso, aquilo, mas e aquele outro, o que você acha, tal. Só que isso está no meio da anamnese, está no meio do bate-papo, tá? Uma coisa que eu aprendi num CIEX, com 2 psiquiatras que estiveram lá, né? Um deles é o Daniel, o outro é o Adriano, tá? Eles comentaram o seguinte, isso aí foi até o Daniel que colocou, né? O Daniel é psiquiatra e trabalha muito com a parte de endocrinologia. Ele pede para o paciente anotar as 10 coisas que ele faz no dia dele, tal, das 24 horas. Pode pedir para anotar 3 coisas, 5 coisas, aí é indiferente, né? Isso não é uma metodologia científica, assim. Mas eu costumo fazer isso com os pacientes, né? O que você faz nas suas 24 horas em termos de prioridade, assim? E muitas vezes o paciente ele vai escrever as coisas que ele está acostumado a fazer, está habituado a fazer, né? E se você tivesse 1 hora a mais no dia, o que você faria, né, tal? E aí o paciente vai escrevendo. E assim, o que eu vejo, mas isso aí não é científico, é estatística de consultório, né? Vai depender muito do perfil de paciente que você recebe, mas a grande maioria deles não põe exercício ali como uma primeira prioridade ali no dia, né? E é claro que se o paciente vai para um consultório para fazer exercício e por causa do exercício muda de figura. Então, os residentes que vão trabalhar especificamente com medicina do esporte e o paciente vai para ele por esse motivo, talvez isso não se aplique tão bem para eles. Mas para o médico generalista, para o endocrinologista ou até para o professor de educação física, em algumas situações, também não em todas, não teria talvez o mesmo viés do médico do esporte, né? A gente vê que os pacientes eles não têm isso aí como uma prioridade, muitas vezes. E quando você, no bate-papo, tem um paciente ali que ele não vê se ele está mais inclinado ou menos inclinado para fazer exercício, pega aquele que até está inclinado para começar exercício, então você faria tal exercício, você praticaria algum exercício, aí você, claro, entra na primeira questão que eu comentei com você, você pode achar alternativas para ele, conversando junto com ele, explicando os benefícios, reforço positivo, todos os quesitos da entrevista motivacional, que eu sempre lembro na hora, eu procuro usar para contra-argumentar. E, claro, de uma maneira individual, que eu estou com o paciente ali, tentar, é uma pessoa só, mas falar de ter mais pessoas para fazerem junto, depende da atividade, se assim permitir, né, ou não, aí não dá para fazer. Por exemplo, acho que é importante, se a pessoa vai até para uma aula de natação, de repente, ela pode chamar a outra para ir junto e tudo, querendo ou não, acaba ficando um grupo, enfim, ou para uma caminhada, que seria muito fácil. A gente sabe que tem algumas atividades que vão ficar mais dificilmente o paciente vai conseguir levar alguém junto. Mas a verdade é que eu tento seguir aquelas estratégias que eu coloquei do lado direito ali do slide das estratégias, tá? Mas eu tentei dar uma resumida geral, mas focar ali nessa contra-argumentação
que a gente faz com o paciente, Marquinho. Sem entrar em conflito, né? Legal, legal, muito bom. Adriana, você levantou a mão aí. Levantei. Manda ver. Uma questão que eu venho me perguntando, acho que não só para o Cris, talvez até os residentes saibam responder melhor, porque a formação está mais recente. Como tá sendo abordado exercício físico na formação do médico? Vou contextualizar. Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente discute isso bastante no ambulatório, mas eu tenho ido acompanhar minha mãe em médicos. Minha mãe tem 88 anos. E a semana passada eu fui num médico, um ortopedista, e ele só me perguntou: você faz atividade física? E eu falei sim. E a partir daí ele supôs, pelo meu biotipo, que eu fazia. Mas em nenhum momento ele me perguntou. E a minha mãe, quando ela fala sim, os médicos também supõem pela idade dela, mas, por exemplo, a minha mãe faz muito mais do que eu de atividade física. Então, e nessa suposição, ficam, às vezes, como é que fica? Eu fico imaginando como é que fica o diagnóstico. Se estão supondo em bases de populações gerais, né? E não ali olhando o paciente e perguntando para ele, mas o que você faz, como você faz. Tudo bem que ninguém precisa entender de periodização, não é a alçada do médico, mas como é que é a formação disso hoje na grade de medicina? Olha, Adri, eu vou abrir aqui para algum residente que queira comentar e dá para dividir sua resposta em duas partes. Eu posso colocar que nos anos 90, quando eu fiz faculdade, era zero. Eu não tive nenhuma informação, garanto para vocês. Não é que eu faltei da aula, não. Eu não tive essa aula, tá? Isso o João Carlos sempre comenta, assim, quando a formação da gente é muito ruim, né, João? Não faltei na aula, eu não tive essa aula mesmo. Eu não sei o que os residentes hoje teriam para falar. Alguém se Ô, Cris, habilita? eu não sei se está me ouvindo bem, mas Oi, Lu. assim, eu praticamente não tive nada de alimentação e nada de exercício físico também, como uma orientação além de orientação. Lu, vocês estão ouvindo? Perdemos a Luciana. Perdemos ela. Você quer falar, João? Talvez a questão sobre a inserção da qualidade, o ensino sobre saúde e qualidade de vida nas graduações deveria ser um ponto importante, né? Sempre quando você falou de política pública, né, Cris? A gente está vendo cada vez mais que não tem jeito, não dá para discutir saúde sem discutir política pública, né? Acessibilidade, tem que taxar mesmo essas empresas que fazem fast food, né? Tem que diminuir insumo sobre orgânico, não dá, está chegando num ponto que a gente precisa falar sobre isso, né? O acesso é muito limitado, né, para o pessoal. Vocês viram que saiu uma matéria sobre a Nestlé, foi a Nestlé, se não me engano, que meio que denúncia, né, falando sobre os produtos que ela manda, que ela exporta para a Europa, não, os mesmos produtos, mesma rótulo, tudo, então, não são iguais aos produtos que ela exporta para a África e para a América Latina. Então, para os países daqui, né, tem muito mais adição de corante, de açúcar, de tudo, né? Então, é incrível. Então, tinha algumas ONGs que estavam fazendo essa denúncia, né, sobre o quanto que alguns países têm menos critérios, têm menos valor do que outros, né? Não, Marcos, isso aí é um horror, cara. É muito grave isso aí, é muito sério, né? Eu não sei se a Fê tá aí, né? A Fê, que inclusive trabalhou na Nestlé, né? Fê, você está por aí. Enquanto a Fê, não sei se ela tá por aí ou não, a Adriana sempre comenta com relação às aulas de educação física, né? Para molecada na escola. Adri, fala como é que tá a questão de aula de educação física. Então, quando eu falei da formação do médico, eu incluo a formação do educador físico também, porque a gente perdeu aula de educação física nas escolas, em todas as escolas, não só nas públicas,
na formação fundamental, formal dos alunos, né? Então, ensino fundamental 2, ensino médio, diminuíram as aulas de educação física por semana. E aí a gente vem falar da importância do movimento, da importância do exercício físico. Só que a gente meio que deixou, assim, os educadores físicos têm uma grande parcela de culpa nisso também, porque deixaram a coisa chegar num ponto que o governo simplesmente reduziu de 3 para 2 e agora de 2 para 1. O ensino médio é obrigatório uma aula de educação física por semana. Tem algumas escolas que ainda têm a consciência de deixar mais de uma, porque entendem um pouco a importância disso, mas não é obrigatório. Então, a gente vem e fica falando numa reunião científica da importância dos 150 minutos, mas a obrigatoriedade foi tirada, né? E aí fica meio na contramão da história mesmo. Então, a falta de política pública em geral, na saúde, na educação, em todos os setores primários da sociedade, acaba caindo por terra. E eu vejo nós, como as cabeças pensantes desses setores e desse país, infelizmente, a gente tem que começar a falar mais disso, sim, em congresso, em todas as oportunidades que a gente tiver, porque eu acho que assim vão chegar na população em geral, que escolhe os políticos que fazem isso, né? Porque sozinho também a gente não vai fazer nada. Rodrigo, obrigado, meu comentário extremamente pertinente. Marquinhos, é questão de política pública, daria para a gente fazer um congresso de 5 dias sobre isso mesmo, porque nós estamos totalmente na contramão da história. Obrigado, Adri. E a Fê... Oi, gente, boa tarde. Não vou abrir minha câmera porque fiz o clássico, aproveitar a hora do almoço para chegar nos meus 150 minutos, né? Mas, assim, em relação à parte da Nestlé, esse sistema, né, é praticamente um colonialismo, né, químico, não era falado, né, mas o que eu posso dizer da empresa, que eu sempre falei muito abertamente lá, era o quanto eu achava, assim, um absurdo criarem alimentos palatáveis já para um público tão pequeno. Eu visitava muitas fábricas e tinha, por exemplo, um biscoitinho de mucilon, que era uma farinhazinha, assim, levemente adocicada, que o público-alvo já eram bebês a partir dos 6 meses. E com um discurso de que talvez fosse ajudar a parte de sucção, enfim, tinha ali um motivo para desenharem aquele produto. E aquilo eu sempre me opus muito abertamente, né? Por outro lado, também eu não posso deixar de falar que era uma empresa que tinha assim, um programa de qualidade de vida na época muito forte, né? Um lugar que dava academia para os funcionários, tinha no prédio uma academia, né? Dentro do próprio prédio, o valor era muito, a contrapartida muito baixa, uma academia muito boa, com os profissionais muito qualificados também. Tinha essa parte da oferta também de nutrição, de psicólogo, cestas de frutas. Então, assim, você tinha, sim, o biscoito e o chocolate, mas você também tinha o alimento saudável ali a seu dispor, né? Mas essa parte a respeito do que vem para o Brasil, o desenho do produto que vem para o Brasil, a receita, isso realmente é algo que, para mim, pelo menos, nunca chegou. Obrigado, Fê. Marquinhos, a Lu voltou, Lu? Sim, eu estava no elevador, desculpa, eu tô indo para o ambulatório. Não, eu queria falar que durante a faculdade, realmente, eu não tive orientação com relação a exercício físico, né? Acho que o máximo que era dito era sobre é importante fazer exercício físico. Fale para fazer exercício físico, mas como deve ser feito, a quantidade que deve ser feito, isso era pouquíssimo falado, assim como a alimentação, né? A gente não tinha durante a faculdade e muito mesmo também na residência de endócrino, a gente não discute, né? A gente fala, é importante se alimentar bem, mas a gente, de fato, destrinchar o que significa isso, não se tem, né? E eu acho que isso vai muito além do que só na faculdade de medicina, né? Na verdade, eu acho que isso tudo já deveria ser uma base que todo mundo deveria ter na escola, né?
Acho que na escola falta um pouco de educação no trânsito, um pouco de educação alimentar e um pouco da importância, né, de fato a atividade física ser tão modificador de todos os parâmetros, né? Então, acho que nós como médicos, Dri, sinceramente, estamos pouquíssimos orientados na graduação para falar sobre isso. Marquinhos, obrigado, Lu. Marquinhos, eu não sei se você tem aí acesso ao chat, mas tem a pergunta da Ana Beatriz. Até que ponto é seguro prescrever exercícios moderados e intensos com relação ao ponto de vista cardiovascular desde a primeira consulta? Ana, é super pertinente aqui a sua pergunta, e é claro que a resposta não tinha como ser diferente, é individualizada, tá? É óbvio que com anamnese, exame físico, se eu tenho um paciente com muitos fatores de risco cardiovascular, que é uma pergunta sua, fala sobre risco cardiovascular, eu vou ter que lançar a mão de exames para esse paciente. O que eu vou ter que fazer para um paciente que já tem alto risco cardiovascular é um eletrocardiograma. Isso está em algumas diretrizes, por exemplo. Eu vou dar exemplo aqui da SBD, que é o paciente com diabetes, que tem lá um risco cardiovascular alto, e a maioria deles não tem risco intermediário. Você não vai ver diabético com risco baixo, tá? Eles têm de risco intermediário a muito alto. A maioria alto, muito alto. Você vai ter que lançar mão de algum exame, tá? Dependendo do paciente, aí é individualizado, você vai ter que ter ultrassom de carótida, score de cálcio, ecoestresse com dobutamina, ou cintilografia do miocárdio com dipiridamol, enfim. Você, com o apoio de um cardiologista, se não for a área que você domina, você vai sempre ter uma orientação conjunta. Agora, o que eu quero falar aqui, que é o mais importante da resposta, existe uma estratégia para que cada vez menos a gente dificulte os pacientes a terem acesso ao exercício. Então, se pela anamnese, pelo exame físico, é aquele paciente que não tem um risco cardiovascular alto, ele tem um risco baixo ou até intermediário, com bom exame físico, né? Você pode recomendar os exercícios leves para esse paciente sem problema nenhum, e você pode, claro, dependendo da individualização, prescrever exercícios moderados para esse paciente, tá? Explicando para eles o que é um exercício leve, um moderado, né? O talk test é um teste muito fácil e que, na minha opinião, né, fala muito ali a linguagem do paciente, né? A Andrea costuma falar muito do talk test, né? E realmente é um método validado. Então, vai depender de caso a caso. Mas se eu tenho um paciente ali que eu vi, tem um risco intermediário, até, e, poxa, tô ali, não pretende fazer nenhuma atividade de alta intensidade, vigorosa, tal. Estou avaliando esse paciente aqui, clinicamente, está tudo em ordem, ele não está com uma pressão muito alta, nada disso, eu posso já orientar um exercício leve e moderado para ele, sim. Tá? Porque se todo mundo que se atender, 100%, tiver que fazer 1000 exames exames subsidiários para começar um exercício, ninguém vai fazer, tá certo? Não sei se eu respondi a sua questão, Ana, mas assim, não tem muito milagre, a individualização é base para isso. Cris, deixa eu fazer um comentário sobre Claro. viralizou, né, no TikTok, ultimamente, que assim, gente, a gente também tem moda no fitness, né? E a trend desse ano é a corrida. Tanto que vocês estão vendo muita gente correndo, disseminou muito, né? Tanto que os wearables, os aplicativos de tudo, os desafios, as pessoas se filmando e tal, e é legal, são pontos bacanas, né? E saiu uma trend aí no TikTok, de um artigo que pegaram e colocaram aí, que é para fazer o viral, sobre a comparação né, a afirmação, caminhar na esteira inclinada queimaria mais gordura e, por conseguinte, seria mais eficiente do que correr, né, na corrida esteira plana, né? E aí o que acontece? Algumas observações que a gente vai tendo, né, eles tinham um protocolo que é 12-30-3, 12-3-30, que era para você fazer numa inclinação de 12 graus a esteira,
a 3 metros por hora, né? Vai dar 1 quilômetro por hora, basicamente, de velocidade, e por 30 minutos. Né? Isso até você, e versus a corrida. Né? Então, eles fizeram esse programa da seguinte questão: eles colocaram os 2 grupos para avaliar, né, até quando eles atingiriam um gasto calórico de 300 calorias. E aí, só para vocês entenderem, o grupo que fez a caminhada inclinada levou mais tempo para atingir, óbvio, o gasto calórico do que a corrida. Né? Então, quando você corre, você atinge o gasto calórico mais rápido, né, Cris? A gente vai, óbvio, né? Você compensa a distância pela velocidade. E aí, por que eu estou colocando essa questão, gente? Porque algumas pessoas, alguns influencers falam assim: não adianta você fazer caminhada. Caminhada não serve para nada. Você tem que ser corrida, tem que ser alta intensidade e tal. E aí é legal a gente debater sobre isso, porque, assim, no fim das contas, o que vai gerar o resultado de redução de gordura, né, é o montante do gasto calórico total diário, né, Cris? Acho que você quer complementar. Não, você foi perfeito, assim. Você sabe que eu estava na reunião da ginecologia hoje pela manhã e o pessoal colocou isso aí, falou: olha, citou essa mesma base de dados que você comentou aí, né, mas já tomando conclusões, partidas. Então eu tenho que fazer tal coisa. Falei, gente, isso é uma prova de conceito, isso não vale para a prática, assim, tem um monte de informação, mas na prática não vai servir para nada isso daí. Expliquei o que o corpo usa como combustível em determinadas situações. É isso que o artigo mostrou. É estado da arte, é um negócio de provar conceito, né, Marcos? Não para você tomar aquilo como base para tomar uma conduta. Perfeita observação, e realmente é pertinente aqui, mesmo no nosso público aqui, você fazer esse comentário. Pô. Agora, Marquinhos, acho que já está todo mundo saindo, indo para o ambulatório. Se eu puder resumir aqui em 30 segundos o que foi falado, acho que é legal esse tipo de... igual programa de TV, né? Resumir em 30 segundos, gente. Para tirar alguém de sedentarismo, não tem mágica, milagre nenhum. Nada do que eu falei aqui, ou do que eu vou concluir, vai fazer com que 100% dos sedentários convictos passem a ser praticantes regulares de exercício, mas as estratégias que estão aí envolvem uma boa entrevista motivacional, contar número de passos com um pedômetro ajuda demais para o cara ter uma meta. Sempre que ele tiver com mais pessoas, isso ajuda muito nessa tomada de atitudes, sempre com um reforço positivo e sempre que necessário e possível apoio psicológico. Isso é o que nós podemos fazer, tá certo? Uma outra história que eu citei aqui diz respeito às estratégias aí de políticas públicas, né? Walkability, etc. Mas nós também, né, Marcos, temos que tomar partido e cair para cima dos caras do governo, senão tudo fica como está. Era isso que eu tinha para fazer o wrap aí do que a gente falou agora. Maravilha, maravilha. Cris, obrigado mais uma vez, querido. Muito, muito bom, muito enriquecedor. Pessoal, paramos por aqui então, Cris, certinho? Certinho. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Marquinhos, palavra para agradecer aí. Obrigado, pessoal. João, Bi,